nós buscamos conforto sempre. E nós estamos sendo treinados a viver em conforto sempre. Às vezes eu brinco aqui com alguns. Durante a semana nós temos uma dupla dinâmica aqui que é uma bênção. A Graça e a Alda. Você já teve o prazer de conhecer essas duas? Se não, vem durante a semana, você toma um café com elas aqui, né? É uma benção. E a gente de vez em quando conversa aqui. Eu digo o seguinte para elas: sabe qual é o problema? O problema é que a gente está tendo uma geração que é criada na água quente. Você já ouviu falar nisso? Geração que é criada na água quente. Lá no intercâmbio, a gente tinha no intercâmbio que nós fizemos a semana passada, no sábado, com a Primeira Igreja Batista de Americana, né? Nós tínhamos lá uma turma para tomar banho. Na ala feminina eu não sei como é que estava, mas na ala masculina tinha 2 chuveiros, né? Os chuveiros da fé e o outro que era da bênção, né? Porque um era gelado e o outro, né, até que esquentava bem, ficava gostoso, né? A fila da turma da água quente, né, e eu estou no meio dessa história também, estava grande, viu? Mas tinha lá uns corajosos, né, que tomavam banho na água gelada, na água fria, né? Mas a maioria de nós estamos vivendo essa geração da água quente, né? A gente quer conforto, a gente quer coisa boa, né? Seguinte, né? Eu abdico do banho, mas não tomo banho de água fria, né? Eu abdico do que for preciso fazer, mas não faço muito esforço. Às vezes nós estamos tendo isso, e a geração, nessa nova geração está assim, não é? Cada vez mais. A gente tem 2 filhos que vocês já conhecem muito bem, a Maria Fernanda e o Pedro. Aí de vez em quando o Pedro deita lá na sala, né? No sofá, e aí fala assim: pai, quero mamar. Você prepara meu leite aí, né? Ele tem um outro termo que ele usa lá, mas ele diz assim, em outras palavras ele diz aí: você prepara meu leite. Ele diz: rapaz, cadê teu copo? Está embaixo da cama. Eu disse: então vai buscar, senão não tem leite não. Mas de certo modo, queridos, nós estamos cada vez mais, isso não é um problema só da juventude ou da nova geração, mas é um problema que todos nós estamos começando a viver, não é? Qual? Há de buscarmos apenas o conforto e aquilo que nos atenda, aquilo que nos dê prazer, aquilo que nos proporcione, na verdade, algo que seja bom para mim, não é? Se é bom para mim, então tá bom. Se não for tão bom assim para mim, nós vamos pensar neste caso. E foi mais ou menos isso que nós vimos aqui com os nossos queridos, né? A Laice e o Luiz, o nosso casal Luz Laice, representando. E nós queremos, queridos, através desta meditação desta noite, e falando um pouco também sobre o BJ, né, o nosso Ministério de Jovens da nossa igreja, desafiar-nos a sermos bênção, sendo exemplo, sendo alguém que se levanta do seu lugar, alguém que resplandece algo que está em nós, que é a presença do Espírito Santo de Deus, não é? Mas resplandecendo, demonstrando e sendo, na verdade, algo que influencia a nossa geração, seja para cima, seja para baixo. Ou seja, aqueles que são de uma geração mais antiga do que nós, ou aqueles que estão, na verdade, olhando para nós e seguindo o nosso exemplo também. E eu quero te convidar para essa meditação. Abra sua Bíblia em 1 Timóteo, primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 12. Timóteo, capítulo 4, versículo 12. É um texto certamente conhecido, mas ele diz o seguinte: ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário,
torna-te o padrão dos fiéis na palavra, no procedimento ou no trato, talvez esteja aí na sua versão desta forma, no amor, na fé e na pureza. Ninguém despreze a tua mocidade. Tem uma outra versão, uma versão que eu tenho usado bastante, que eu gosto da sua clareza e da sua forma direta de falar, que é a Bíblia Viva, e ela diz assim nesse texto: ninguém faça pouco caso de você, porque você ainda é moço. Seja exemplo para eles, para que eles sigam o caminho que você ensina e vive. Seja modelo para eles no amor, na fé e na pureza. Vamos orar mais uma vez? Deus amado, obrigado, Pai. Obrigado pela Tua palavra, obrigado porque ela nos desafia sempre. Obrigado, Senhor Deus, pelo que o Senhor tem feito na vida desta igreja. E também, Senhor Deus, no ministério jovem desta igreja. Que em nome de Jesus, ó Pai, continuemos caminhando nas Tuas mãos, dirigido pelo Teu poder, nos caminhos que o Senhor tem nos direcionado. É o que oramos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. O apóstolo Paulo estava falando aqui, na verdade, com um jovem pastor, né? Timóteo. Ele estava pastoreando uma igreja que, obviamente, havia pessoas muito mais velhas do que ele, muito mais experientes, pessoas que, frente ao pastor, né, olhavam para o pastor e diziam assim: este é um menino aqui no nosso meio, né? Este é um menino. Como um menino pode querer, talvez, direcionar alguma coisa? Um dos primeiros ministérios que eu trabalhei, fui pastor de uma igreja ali na cidade de Nova Odessa. E, queridos, a média de idade dos irmãos, dava mais ou menos 55 anos. Eu estou dizendo assim de média mesmo, né? Então aí lá para cima você imagine como era, né? E eu, 30 e alguns poucos, né? Agora eu tenho um pouquinho mais de 30, mas estava lá eu, né? E de vez em quando eu olhava e dizia assim: Jesus, Senhor amado, o que o Senhor fez comigo, né? Eu sempre trabalhei com o ministério jovem, né? E de repente eu fui para uma juventude da quinta idade, mais ou menos ali, né? Foi ali que eu comecei a usar o cavanhaque, pastor. Eu disse: eu preciso parecer um pouquinho mais velho do que eu imagino ser, né? Para poder equilibrar esse negócio aqui. Mas eu imaginava exatamente estas palavras que Paulo disse para aquele jovem pastor. E eu quero compartilhar um pouco disso, querido, para todos nós. Porque apesar de ele estar falando para o jovem Timóteo, esta palavra vem diretamente, e eu quero usá-la aqui para todos os jovens que estão aqui, e eu estou dizendo jovens da faixa etária mesmo, não é? Você que tem aí pouca idade, normalmente a gente chama de pouca idade, e não sei quem disse isso, mas trata-se juventude como de 35 para baixo. Aí já a JBB, não é? Disse assim: não, está muito pequena essa faixa, né? Já subiram um pouquinho para 40 lá. Então, no meio batista e nas organizações de 40 para baixo, você ainda é considerado na ala da juventude. Depois você já passa a ser considerado aí, né, outra parte aí, qualquer, né? Mas eu costumo jogar isso um pouco mais para cima. Eu digo de 80 para baixo, todo mundo está jovem aí, né? Para cima disso você já está na segunda juventude. Mas vale para todos nós, na verdade. Porque o apóstolo Paulo, apesar de estar falando para um jovem pastor, o que ele diz aqui é um grande chamamento para todos nós, servos do Senhor. E usando estas duas versões, algumas coisas aqui me falam muito ao coração. Primeiro ele diz o seguinte, lá na que está projetado, diz: ninguém despreze a tua mocidade. Ninguém faça pouco caso, porque você ainda é moço. E é interessante que esta palavra era uma palavra de motivação para o próprio Timóteo.
Porque às vezes nós podemos estar assim, olhando para nós mesmos e dizendo o seguinte: olha, eu não tenho muita experiência nesse negócio. Puxa vida, você aí que já viveu tanto, né? Eu acredito que tem até mais conhecimento prático da vida, entre outras coisas, e vamos colocando. Queridos, é muito comum nós olharmos para nós mesmos e começarmos a tirar de nós qualquer tipo de possibilidade de fazermos a vontade de Deus. E esta é a grande arma que Satanás começa a colocar no meu e no seu coração, independentemente da idade. A primeira coisa que vem é o seguinte: eu não tenho conhecimento suficiente, né? Olha só, eu preciso estudar a Bíblia. A Bíblia é um livro difícil de se entender. A gente começa a ler ali, primeiro que você já abre, né? Vamos lá, eu vou começar aqui pelo lado mais fácil, vou começar pelo Novo Testamento. Aí você abre o Novo Testamento, começa aquele monte de nome, né? E fulano, né? E que gerou ciclano, e o ciclano que gerou Beltrano, e aí vai cada um daqueles nomes assim que você diz: Jesus amado, o esposo brigou com a esposa no dia e foi lá e registrou o nome, né? Foi bravo, registrou os nomes estranhos. Aí você já começa a não entender. Então coloca no seu coração assim: olha, a Bíblia é um livro muito difícil, eu não tenho capacidade de falar nada aí baseado nisso. Eu estou aqui ainda, né, aprendendo João 3:23, né? 23:1, João 3, o João 1, eu estou aprendendo Salmo 1, eu estou aprendendo, eu estou ainda aí, e eu enrosco tudo esse negócio, eu não sei falar nem direito os endereços. Imagina o texto, né? Na verdade começa assim, colocar no seu coração que você não tem capacidade de fazer algo. Eu não tenho capacidade de servir ao Senhor, eu não tenho capacidade de colocar-me na frente dele, na presença dele, diante dele, colocar a minha vida, porque afinal de contas, a minha vida é uma vida assim, meio fora do lugar. Mas o apóstolo Paulo vira para ele: olha, ninguém despreze a tua mocidade, o fato de você ser jovem, ninguém faça pouco caso disso. Não é a sua aparente inexperiência ou aparente incapacidade, ou algo que você mesmo pode olhar para você e dizer: eu sou ainda uma criança, seja etariamente ou seja espiritualmente, porque às vezes a gente diz: eu sou jovem espiritualmente, pastor, eu comecei a seguir a Jesus, né? Eu entreguei a minha vida a Jesus, foi no domingo, no primeiro domingo de outubro, para o senhor ter uma ideia, né? Então faz pouco tempo. Ou então, puxa vida, pastor, olha, foi no começo desse ano, eu ainda tenho aí só 10 meses, eu sou uma criança. Ninguém despreze o fato de você ser jovem. Olhe para você mesmo dizendo o seguinte: é Deus quem promove qualquer mudança e transformação na vida do homem, e é Deus quem faz a sua obra ser realizada e acontecer no tempo que Ele mesmo estabelece. E Ele usa, queridos, todos aqueles que se colocarem à disposição. E Ele transforma todos aqueles que entregarem a Ele o seu coração. Ninguém despreze a tua mocidade, o fato de você ser jovem. Pelo contrário, né, diz o texto, torna-te padrão dos fiéis. Eu gosto dessa versão que ela diz o seguinte: seja exemplo para eles e para que eles sigam o caminho que você ensina. Mas a outra palavra que me chama a atenção ainda mais: e vive. E vive. Não é quanto tempo eu tenho, seja de vida ou seja de experiência eclesiástica, mas é aquilo que eu vivo absolutamente. Porque, queridos, eu posso ser um membro de uma igreja há muitos anos, ter 20, 30, 40, 50 anos, mas não ter o coração transformado pelo Senhor. Eu apenas vivo o ambiente eclesiástico. Isso, né? Existe um ambiente eclesiástico e nós nos acostumamos rapidamente com este ambiente, porque afinal de contas a igreja nos oferece muitas coisas para se fazer, não é? Nós vimos aí no vídeo de anúncios aí da IBB, não é? Tem bastante coisa para acontecer, bastante ambiente para que nós podemos participar, e vamos acostumando com isso. Não é este tempo
mas é estarmos sendo dirigidos unicamente pelo Senhor, nas mãos dele. Talvez você pense assim: mas eu sou muito jovem mesmo, pastor, eu tenho aqui, olha, eu não tenho nem 20 anos ainda, eu sou quase que um adolescente, né? Estou aí agora começando a usar o transporte sozinho, agora, hein? Pra você ter uma ideia, agora que meu pai deixou eu pegar a van da escola. Ninguém despreze a tua mocidade, porque o Senhor busca aqueles que estão sendo completamente entregues nas suas mãos e vivendo o evangelho que Ele nos entregou. Então ele usa a seguinte palavra: seja exemplo. Tito, capítulo 2, versículo 7 diz: em tudo te dá por exemplo de boas obras. Na doutrina mostra incorrupção, gravidade, sinceridade. O versículo 8 diz: linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tenha nenhum mal que dizer de você. Aquele que for te acusar, ele seja envergonhado. Seja um exemplo, queridos. E então nós vamos vendo através desse texto: seja um exemplo para os fiéis na palavra, no trato, no amor, na fé e na pureza. E em cada aspecto desse, então, eu quero meditar um pouco. A primeira direção que o apóstolo dá para aquele jovem é a seguinte: seja um exemplo na palavra. A primeira coisa que a gente imagina é o seguinte: é ser um exemplo na palavra, a palavra de Deus. Seja um exemplo na palavra do Senhor. Mas não é esse o sentido, não. O sentido é o seguinte: Efésios capítulo 4, versículo 29 diz: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graças aos que a ouvem. Colossenses, o capítulo 3, o versículo 8 diz: mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Na verdade, o apóstolo está dizendo: seja um exemplo na maneira como você fala, nas palavras que saem da sua boca, ou eu diria das palavras que saem da ponta dos seus dedos. Que hoje nós falamos muito mais virtualmente do que pessoalmente, né? Queridos, o Senhor nos chamou para sermos exemplo na maneira como falamos, aquilo que sai da nossa boca precisa edificar. O primeiro texto que nós lemos diz: para que esta palavra promova edificação e dê graça aos que a ouvem. Normalmente quando eu falo para adolescentes, né, porque adolescente usa a rede social absurdamente mais do que todos nós juntos aqui, não é? Eles estão o tempo todo ali conectados, né, e falando com um e com outro e tal, e passando. São os grupos de WhatsApp e outras redes que, né, Snapchat e outras coisas mais, e manda foto daqui para lá, Instagram, e vai, né? Até o Facebook anda meio embaixo, mas ainda está lá, né? Alguém ainda usa. Os jovens de 30 anos para cima ainda usam isso aí, né? Então estamos lá, todo mundo junto aí. Mas na verdade, querido, o que acontece? De vez em quando eu dou uma passeada por todas essas redes sociais, e eu vou vendo algumas pessoas que postam algumas palavras que eu digo assim: isto é incompatível com o caráter de Cristo. Não estou nem dizendo do caráter cristão, tá? Eu vou lá em cima logo. Do caráter de Cristo, queridos. É incompatível. Ah, pastor, mas agora a gente tem que ser, né? Tem que falar só o crentez, né? Só aquela linguagem própria do crente. Seja abençoado, irmão, né? Não estou dizendo isso, mas existem coisas, queridos, que na verdade vão saindo da nossa boca, ou expressões que vão na verdade desnudando o nosso coração. Isso não é invenção minha, a palavra diz, não é? Que a boca fala
o que o coração está cheio. Na verdade, não é que o Senhor está aí vistoriando o que você fala, o que você diz, ou o que sai, ou o que você curte, ou o que você vai propagando através das redes sociais. Mas o Senhor vê o seu coração. E nós não conseguimos falar daquilo que não nos é próprio. Tempo atrás, tá? Quando eu era seminarista, eu tinha uma banda. A banda chamava Banda Legenda. E tinha esse nome por causa de um dos significados da palavra legenda. Não sei se você sabe, mas legenda também significa a vida dos santos. E a gente se identificou com essa... A banda, né? Banda Legenda, a vida dos santos, né? Os santos somos nós, e a vida é a que nós vamos tocar agora aqui. E o nosso baterista, ele era filho de um irmão que tinha uma empresa de tapeçaria de automotivos, né? De carros. Então fazia toda aquela transformação interna do seu carro, você podia levar lá. Autocapas Douradense. Conhece essa, hein? Vamos lá, você quer fazer tudo. Era interessante que o Alisson, quando ele entrava no carro, ele já entrava assim, né, no seu carro, e eu tinha lá um Passatinho 1984, que eu fazia muito esforço para que ele andasse, imagina, né? Sem derrubar nada, né? Sem ficar nada para trás. Vamos lá, vamos andando. Então ele entrava assim e dizia: olha, essa porta aqui precisa de tal regulagem, olha só, né? Ô Moisés, olha se esse seu banco aqui é o seguinte, sabe, tá vendo essa maçanetinha aqui, é que escapou um cabo, não sei onde. Ele começava a falar, não é? Daquelas coisas que tinha ali do funcionamento, não é? Que tipo de capa que ia ficar melhor, qual era o carpete ali que dava para trocar, um impermeável, não sei do que, né, e tal. Eu tirava o barato dele, dizia assim: rapaz, você tem... E ele tinha o quê? Acho que 15, 16 anos, era um meninão, né? A conversa dele era essa. Por quê? Porque era isso que ele vivia. Ele ficava lá na empresa do pai dele, auxiliando e trabalhando, não é? E isso, às vezes estudando. Eu chegava lá, ele estava estudando, mas ele estava lá no meio daquilo, aquele cheiro de curvim, né? Que é aquele material que se usa lá, espuma para todo lado. E quando ele ia conversar, ele só sabia falar de autocapa. Por quê? Porque isso fazia parte da sua vida. E às vezes até quando ele ia dar exemplo de alguma coisa, ele era exemplo daquilo lá, né? É isso que o Senhor nos diz: olha, seja exemplo na palavra. E você só vai começar a falar e ter prazer de falar algo que você convive, querido. Se você convive com palavras chulas, profanas, torpes, para usar o termo que Paulo usou aqui, é assim que serão as suas postagens, é assim que será a sua comunicação. Por quê? Porque na verdade o que faz parte da sua vida é isso que você está demonstrando. Eu costumo dizer que as redes sociais, eu falava isso mais especificamente do Facebook, né? Eu chamava o Facebook do seguinte: a janela da alma. Porque muita gente tem uma aparência, né, com você quando você conversa com ela, mas lá no Facebook, né, suas postagens eram diferentes. Eu dizia: meu Deus, como é que essa pessoa pode colocar isso aqui? Então, na verdade, é isso que está demonstrado aqui, é o que realmente se gosta de fazer, falar, né, agir e tudo mais. Algumas pessoas se revelavam através das suas postagens. Cuidado com a sua palavra. Seja exemplo na sua forma de falar. Não é ser polido unicamente, mas é encher o seu coração daquilo que edifica e através dela, então, edificar também. Mas ele continua dizendo: olha, seja um exemplo na palavra, mas seja um exemplo também no trato. Lucas capítulo 6, versículo 31, diz assim: e como vós quereis que os homens vos façam, da mesma maneira fazei vós também.
Assim como você quer que alguém trate você, então faça você primeiro. Nós somos muito bons em exigir dos outros, não é mesmo? Nós somos muito bons em exigir. Olha o seguinte, o meu direito é este. Ali na esquina de casa tem um semáforo. E aqui em São Paulo diz que tem os semáforos inteligentes, né? Tem semáforo inteligente. Aquele eu acho que ele é inteligente, porque quando ele vê uma nuvem lá na frente, ele já apaga aqui, né? Já fica no amarelo piscante. Vai chover, vai dar problema. Ele já se esconde da chuva, né? Você quer saber se vai chover? Passa ali do lado de casa. Se tiver no amarelo piscante, lá à tarde vai chover. Melhor do que previsão do tempo, aquele semáforo. Mas é interessante porque na verdade são duas ruas de grande importância. E quando para o semáforo, acho que você já sabe o que acontece, né? Vira uma confusão. Por que vira uma confusão? Porque todo mundo acha que a sua rua é a preferência. Olha, aqui eu estou na preferência, eu estou na avenida tal. Mas querido, as duas são avenidas. Quem é que determinava que quem ia passar era o semáforo. Agora ninguém mais tem direito, agora virou uma esquina comum. Todo mundo tem que parar e ver se o outro pode, né, negociar, né, essa passagem. Mas nós somos o seguinte, nós vamos exigindo, olha, aqui é o meu direito. E então nós começamos a tratar os outros a partir do nosso direito. Paulo diz o seguinte: seja um exemplo no trato, a maneira como você vai tratar, a maneira como você vai falar, a maneira como você vai agir. Querido, sabe qual é o maior dos temas que nós tratamos nos gabinetes pastorais? Não são assuntos espirituais. Surpreendentemente, são assuntos de relacionamento. E sabe por quê? Porque nós desaprendemos a tratar o outro. Nós vamos desaprendendo a conversar, nós desaprendemos a cortejar, nós desaprendemos a honrar o outro como alguém importante, tanto quanto nós. Essa é a história do cruzamento, né? Quem tem maior direito? Nenhum dos dois, os dois têm o mesmo direito. E agora vamos negociar aqui, né, como é que nós vamos resolver esta situação. Seja um exemplo no trato, queridos. Cada vez mais nós estamos vendo uma geração de jovens intolerantes. E cada vez mais uma geração de humanos intolerantes, que não sabem mais tratar e negociar e conversar com os outros. Mas Paulo, ele é muito direto, dizendo àquele jovem pastor: olha, seja um exemplo no trato. Relacione-se com os princípios e ao modo que Jesus nos ensinou. Seja um exemplo também, queridos, no amor, na palavra, no trato, mas também no amor. Romanos capítulo 12, versículo 10 diz: amai-vos cordialmente uns aos outros com o amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. A ninguém, capítulo 13, versículo 8, a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor, com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama ao outro, cumpriu a lei. Amar, e isso eu tenho repetido sempre, e nós tivemos ontem o último encontro dos homens, né? O homem ao máximo, e ali nós podemos tratar um pouquinho mais de amor no ambiente familiar. E eu tenho dito, e ali eu repeti várias vezes isso, quem esteve participando desse curso, né, deve estar aí com a orelha queimando ainda nesse sentido. Amar, queridos, é investir, é investimento. E quando o apóstolo Paulo olha para Timóteo e diz: seja um exemplo no amor, ele estava dizendo para ele, ao meu ver, exatamente isto: seja um exemplo no investimento, porque quem ama não fica medindo as coisas necessariamente. Qual é o tamanho do esforço que eu vou ter que fazer para ver você em uma outra situação, ou bem, ou te tirar de um ambiente? Não importa o tamanho, eu sei que eu vou ter que fazer isso aí e eu estou disposto. É investimento. Seja um exemplo, querido, no investimento um com o outro. Nós temos visto cada vez mais pessoas que não têm mais
a disposição para investir no outro. Quando vê que vai dar um pouco de trabalho, diz assim: olha, Deus te abençoe, eu estou pegando a minha malinha e indo embora. Isso no ambiente familiar, infelizmente, tem sido cada vez mais uma triste realidade. Olha, a gente não se dá bem não, pastor. Deus, certo, estava brincando quando ele, me deu essa esposa, esse esposo, porque a gente não tem nada a ver um com o outro. Falta disposição para o investimento, a disposição para caminhar. Olha, pastor, o senhor me desculpe, mas não tem condições de eu falar com meu pai. Olha, pastor, o senhor me desculpe, mas o meu filho eu abandonei completamente. Falta disposição para investimento. Mas o apóstolo, ele nos convoca a sermos um exemplo no amor, no investimento um para com o outro. Porque quando nós amamos, nós caminhamos quanto for preciso para estar com a pessoa que amamos, não é assim? Já citei isso uma vez, mas vou relembrar aqui. Lá em Dourados, eu morava a 10 quilômetros de distância da Meire. Eu morava num bairro lá no final da cidade, ela morava lá no centro, E cidade no interior, assim, até determinada hora tem ônibus, depois acabou e já era, não tem mais outra alternativa, Você sabe bem disso aí, Walter? Morou lá? Chegava a determinada hora, mas a gente dava aquela esticadinha, e depois não tinha jeito, meu amigo, era 10 quilômetros embora. Mas eu fazia isso com uma felicidade, Olha, eu fiquei sabendo de uma história de um rapaz que tinha um Fusquinha, que ele saía da zona leste e ia para a zona sul, rapaz, de Fusquinha, para poder ver a namorada, Levava em casa, trazia, Rafa? Ó, que benção. De um lado para o outro, atravessava São Paulo, era maior do que o que eu fazia lá, porque ainda, Deus foi misericordioso comigo, Mas quando nós amamos, nós não medimos esforços, não é verdade? Caminhamos juntos. Seja um exemplo no trato, mas seja um exemplo no amor, no investimento. Não faça só o que é necessário, mas faça o que é preciso, querido. Não só o que é o indispensável ali, mas faça o que for preciso para que o outro conheça, sobretudo, o amor do Senhor. Porque quando nós amamos e investimos, nós entendemos o tamanho do amor de Deus por nós e vivemos este amor. É interessante que este texto diz ainda: seja exemplo no espírito. Filipenses, ou no ânimo, como diz alguma outra versão. Filipenses capítulo 1, versículo 27 diz: somente deveis portai-vos dignamente conforme o evangelho de Cristo, para que, quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós que estáis num mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do evangelho. Seja um exemplo, querido, no ânimo. Espírito aqui é este o sentido, Seja um exemplo no espírito, antes aí da fé, já que você colocou ali, mas antes disso, seja um exemplo no espírito, no seu ânimo. Há pessoas que elas contaminam no bom sentido, contagiam o lugar onde estão. Paulo é um exemplo disso. Paulo chegou a dizer o seguinte: seja um seguidor de Cristo, assim como eu sou. Caminhe. E eu imagino Paulo, Paulo é alguém que por onde passava deixava sua marca. Por onde passava deixava sua marca. O Senhor Jesus é o grande mestre. O Senhor Jesus é certamente a grande razão da nossa vida. Mas Paulo, para mim, é um grande instrumento de Deus, e eu tenho muita admiração por este apóstolo. Esta semana nós tivemos nosso encontro do pequeno grupo. Tem um pequeno grupo que acontece às sextas-feiras, um ambiente muito gostoso mesmo.
E uma das pessoas que participa dela é a Simone, né? Não sei se você já identificou quem é a Simone, mas de vez em quando ela está aqui tocando violão. É a única menina que toca violão aqui no Louvor, por enquanto, é a Simone, né? E ela mandou um recado lá dizendo assim: olha, estou com suspeita de algumas doenças, aí listou tal, e ela disse, então, infelizmente eu não vou participar, né? E ela listou, e algumas até graves, né? E aí eu fiz uma brincadeirinha com ela, eu disse assim: olha, Simone, se você for para o céu por esses dias, né, quando chegar lá, dá um abraço no apóstolo Paulo por mim, e fale para ele que eu sou um admirador dele, né? Na verdade, ser admirador, queridos, de alguém que contagia apesar do tempo passado. Nós precisamos, no nosso ânimo, na nossa vontade de servir ao Senhor, contagiar a nossa geração. Há um lema de missões que diz que uma geração só é capaz de alcançar a sua geração. Nós não vamos alcançar a geração que virá, nem somos capazes de alcançar a geração que se passou. Este é o tempo de contagiarmos, de sermos exemplo no espírito, na forma como servimos ao Senhor e caminharmos servindo ao Senhor, de maneira que outras pessoas possam dizer: eu quero ser um servo do Senhor como você. E aí você diz assim: misericórdia, Senhor, porque isso na verdade aumenta ainda mais a nossa responsabilidade. Mas seja um exemplo na fé. Ora, Hebreus capítulo 11, versículo 1 diz: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. No versículo 6 do mesmo capítulo ele diz: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. A fé, queridos, é o grande mover do cristão, porque a fé é que nos coloca nas mãos do Senhor. Seja um exemplo na fé, seja um exemplo de um coração que está derramado nas mãos do Senhor e olha unicamente para Ele. Todas essas palavras, queridos, são um grande desafio para a geração que nós vivemos, porque nós estamos vivendo uma geração cada vez mais distante do Senhor. E mesmo dentro das igrejas. Por quê? Porque começamos a afrouxar as coisas e podemos viver a vida muito mais à moda individual do que necessariamente a um modelo que Cristo nos deu. E a fé é o que nos faz olhar para Jesus. Sempre que digo isso, lembro do apóstolo Pedro, né? Enquanto estava andando ali por cima da água, quando Jesus, naquele momento, ali no mar da Galileia, enquanto Pedro estava olhando para Jesus, e a sua fé estava firmada em Jesus, ele estava fazendo o que lhe era impossível fazer humanamente. Mas a partir do tempo que ele começou a olhar para as ondas, para o vento, então ele começou a afundar. A fé é o que nos coloca nas mãos do Senhor. Seja um exemplo na fé. Busque a Jesus. Um dos trocadilhos que nós fazemos com a marca do BJ, que é Brooklyn Jovem, né? É exatamente com esta frase: buscando Jesus. Não que Jesus tenha se escondido e a gente não sabe onde Ele está, mas acima de tudo coloque a sua vida nas mãos do Senhor e olhe unicamente para Ele. Se você quer ter uma referência, queridos, olhe para um ponto, não é? Como os navegantes, não é? Quando ele quer achar o seu ponto, ele olha para a luz do farol e aquele é o ponto de referência para que ele possa navegar em segurança. Busque Jesus, seja um exemplo na fé, olhe para Ele e viva a sua vida nas suas mãos. E a última recomendação que o apóstolo fez para aquele jovem pastor foi: seja um exemplo na pureza.
Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Efésios capítulo 5, versos 1 a 4. E andai em amor como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Mas a prostituição e toda impureza ou avareza nem ainda se nomeie entre vós, como convém a santos, nem torpeza, nem parvoíces, nem chocarrices, que não convém, mas antes ação de graça. 2 Timóteo 2,15 diz: procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro de que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. E Tito, capítulo 2, mais uma vez: em tudo te dá por exemplo das boas obras, na doutrina mostra incorrupção, gravidade, sinceridade, linguagem sã, irrepreensível, para que o adversário se envergonhe e não tenha nenhum mal que dizer de nós. Pureza em todos os sentidos, pureza do corpo. Quando se diz em juventude, né, talvez um dos grandes desafios seja exatamente a pureza do corpo, seja no que diz respeito ao ambiente sexual, à sua sexualidade, seja no que diz respeito ao uso de entorpecentes, seja no que diz respeito à sua mente, em pensamentos e em ações. Nós somos convocados para viver uma pureza, e o Senhor quer pureza do corpo, porque o corpo é o bem mais precioso que nós temos para compartilhar com o outro. E não existe ambiente mais maravilhoso do que o ambiente de segurança para este compartilhar. E segurança parte exatamente de saber que eu sou muito especial para com aquele com quem eu ando, com quem eu divido este bem maravilhoso. Casamentos se desfazem por insegurança exatamente nestes pequenos detalhes. Queridos, o uso daquilo que destrói o nosso corpo, destrói o Espírito, aliás, o templo do Espírito Santo do Senhor, que é o nosso ponto de relacionamento com Deus. O Espírito Santo de Deus habita em nós, diz a sua palavra, e esta casa precisa estar muito bem preparada para Ele, com toda a sua funcionalidade no lugar. Pureza da mente, porque na mente, queridos, é onde se formam os desejos, os sentimentos e as ações. É aquilo que permeia a nossa mente, que certamente motivará as nossas ações. Então viva a pureza. Aquilo que eu ouço, aquilo que eu vejo e aquilo que eu falo, certamente podem modificar o meu coração. Viva a pureza do corpo, da mente, da alma e do espírito. Quem promove esta ação em nós certamente é o Senhor. É interessante, e volto para encerrar esta meditação. Ninguém faça pouco caso de você, porque você ainda é moço. Seja exemplo para eles, para que sigam o caminho que você ensina e vive. Se há um segredo, ele está revelado. É viver a vontade do Senhor. E eu quero, queridos, encerrar repetindo um texto que a Fernanda disse aqui à frente, que tem sido um texto-chave para o nosso Ministério Jovem. É o texto de Filipenses, capítulo 1, os versículos 9 a 11. Ele diz assim: minha oração por vocês é que cada vez mais vocês transbordem de amor e que ao mesmo tempo continuem a crescer em conhecimento e compreensão espiritual,
Pois eu desejo que vocês vejam com toda a clareza a diferença entre o certo e o errado, e que sejam intimamente puros, para que ninguém possa censurá-los desde agora até que Cristo volte. Que vocês possam estar sempre fazendo coisas boas, pois isso resultará em muito louvor e glória ao Senhor. Esta é a oração do apóstolo que temos feito juntamente com ele para esta geração de jovens e adolescentes que nós temos nesta igreja e para toda esta igreja. Em nome de Jesus, que nós coloquemos as nossas vidas nas mãos do Senhor de tal modo e que ninguém despreze a nossa juventude, seja ela etária ou seja ela espiritual, mas que sejamos direcionados pelo Senhor em todo o tempo para manifestar a glória do Senhor com aquilo que vivemos dia a dia, em nome de Jesus. Amém? Que Deus continue nos abençoando.